Eu quero te encorajar a, sem muitas amarras, sem muitos pré-requisitos, sem muito perfeccionismo. Não há mérito nenhum no perfeccionismo. O mérito está na execução mal feita. Mal feita não porque você quis que fosse mal feita, mas é porque é a primeira vez a gente faz mal feito. Pessoas que alcançam coisas grandiosas na vida, elas são fazedoras, elas são realizadoras, são executores. Pessoas que propriamente vão lá e fazem, vão lá e cumprem aquilo que eles se proporam. Erraram, falharam, fracassaram. Olha só, que grande novidade. Todo empreendedor, toda pessoa que um dia teve sucesso, alcançou sucesso na sua vida, passou por uma jornada de fracassos, de derrotas, de tristeza, de dificuldade. Mas aí, como eles não têm um ego muito fragilizado, desse medo de fracassar, desse medo de errar, desse medo de não conseguir, eles continuam executando, fazendo. Faça ruim muitas vezes, até você começar a ficar bom. Faça bom, mediano muitas vezes, até você ficar excelente. E lembre sempre que isso leva tempo. Você precisa definir prazos, delimitar um marco temporal de início e fim para tudo aquilo que tu quer realizar, que tem um potencial significativo de mudar a tua vida. Seja 21 dias, 66 dias, 2 anos. Os estudiosos do comportamento humano e da construção de hábitos divergem acerca de quanto tempo é necessário você repetir um hábito para que ele se torne algo sólido na tua vida, algo que vai te acompanhar para ao longo da tua vida. Seja qual for o prazo, seja qual for o tempo, você precisa realizar essa atividade que você sabe que é fundamental para a tua vida, que é um pré-requisito para você alcançar o teu sonho, alcançar os teus objetivos. Você precisa executar isso com disciplina, com consistência, por um período mínimo, específico de tempo. Vamos lá, eu quero compartilhar com vocês o que nos últimos meses, de alguma maneira, potencializaram a minha construção de hábitos, a minha construção e solidificação de comportamentos que hoje eu já colho alguma recompensa deles, que vão no longo prazo fazer uma história significativa naquilo que eu me propor. O meu primeiro compromisso, independente de qualquer tarefa, de qualquer objetivo, eu preciso ter uma mentalidade da possibilidade positiva. Você precisa ter uma mentalidade de que aquilo que você está se propondo, aquele objetivo final que você se propõe, aquela recompensa final, seja o físico que você idealiza, seja a construção de um negócio do qual você se orgulha, um relacionamento duradouro. A gente precisa ter a crença de que é possível a gente alcançar aquele objetivo, alcançar aquela recompensa. Se você começa com uma crença de que aquilo é muito difícil, de que aquilo é muito distante, de que aquilo, a maior probabilidade é de que aquilo não aconteça, é certo que esse plano, esse teu projeto não vai durar. Não vai durar. A gente não consegue manter um comportamento, manter hábitos diários se a nossa crença acerca do resultado futuro não for de uma possibilidade positiva. A ideia de que no futuro eu posso realmente colher o fruto disso. Talvez você, assim como eu, já teve inúmeras tentativas de coisas que você sabe que são importantíssimas para tua vida, são essenciais e negociáveis para tua história, mas aí você desanima e perde aquele foco porque tá muito distante, talvez eu não consiga. Percebe com uma mentalidade de impossibilidade, da probabilidade da coisa dar errada. É desestimulante demais, é desanimador demais, não tem como continuar desse jeito. Então, se você conhece alguém que alcançou, alguém que é uma referência para você, seja alguém próximo, alguém distante, uma influência positiva, que alcançou, que conseguiu mudar a realidade de vida, conseguiu mudar a realidade da saúde, conseguiu construir uma família do qual você admira, abrace isso como uma possibilidade de que isso também pode acontecer com você. Esse é o primeiro passo para que tu desenvolva o comportamento diário que vai te levar para esse objetivo final. O nosso cérebro é a parte de nós que mais consome energia. No que ele puder fazer para diminuir o consumo de energia, ele vai fazer. Se você quer construir um hábito sólido na tua rotina, ajude o seu cérebro, tornando esse hábito acessível. Teu compromisso é ser um leitor assíduo, alguém que não tem um comportamento de leitura, mas agora quer esse hábito fazendo parte da tua vida. Deixe seus livros à vista. Deixe os seus livros à disposição na tua casa, no teu quarto. Não tire da sua vista aquele objeto que tem um potencial de você bater o olho nele e ele ser um lembrete de que, cara, eu tenho um compromisso de ser um leitor. Eu tenho um compromisso de ser alguém que estuda com frequência. Quer fazer um treino na manhã seguinte, cedinho? Deixe sua roupa de treino à vista. Deixe no sofá estendida ali para que aquilo seja uma motivação, que você levante, coloque aquela roupa e você não gaste energia tendo que escolher a roupa. E você não gaste a energia tendo que procurar o livro.
e que você não gaste energia tendo que estipular uma quantidade de dinheiro que você precisa investir todo mês. Eu sei que eu tenho um compromisso mensal com os meus investimentos. E eu sei que na Nova Dax, a partir de R$ 25, eu consigo fazer os meus investimentos em Bitcoin, por exemplo. Então é inteligente da minha parte definir uma porcentagem do percentual das minhas entradas financeiras para que eu já destine para esse investimento. Inclusive, o link da Nova Dax está aqui na descrição e você pode baixar o aplicativo da Nova Dax para tornar esse teu comportamento de investir ainda mais acessível. Obrigado, Nova Dax, por patrocinar conteúdos como esse aqui no canal. E muito obrigado pelos 2 livros que vocês mandaram pra mim. Terminei o do Bruno Perini, amei, o livro é incrível. Fez sentido? Ajude o seu cérebro. Facilite o seu comportamento. Dê previsibilidade para o seu eu do futuro, para que aquele comportamento, aquele hábito se torne o mais espontâneo possível. Eu tenho uma estratégia que eu compartilho mensalmente lá no meu Instagram, que eu tenho 3 metas quantificáveis por ano, das metas que eu torno público, né? Que é a publicação de 104 vídeos aqui no YouTube, a leitura de 12 livros e a execução de 144 treinos no ano. 104 vídeos, 12 livros, 144 treinos. É um peso enorme pensar nessa tarefa, nesse compromisso, nessa meta de uma vez. A minha sugestão para você é: tenha um objetivo grande final, de comportamentos que te norteiam, mas fragmente essas metas. Fragmente esses comportamentos. Fazendo um debriefing, eu analisei a minha rotina e eu vi que seria possível, não só possível, mas desejável, que eu publicasse 2 vídeos por semana no YouTube, que eu fizesse 3 treinos semanais e que eu conseguia ler uma média de 50 a 80 páginas por semana. No mês, a minha meta são de 8 vídeos publicados, 12 treinos concluídos, 200 a 300 páginas lidas ao final do mês. Você percebeu como fragmentar essas metas em um espaço temporal menor tornou muito mais acessível a visualização de cada compromisso? O macro das tarefas da execução, pensado de uma única vez, se torna muito pesado, se torna muito inacessível. Mas se eu vou fragmentando em lapsos temporais menores, e aí eu consigo avaliar o meu progresso semanalmente, torna possível. E a minha sugestão para você é não só fragmentar os teus comportamentos, não só fragmentar a tua execução, mas também as recompensas, sabe? Você pode, ao final de cada mês de ter executado as tuas tarefas, aquilo que você se propôs a fazer para aquele mês específico, definir recompensas, definir coisas que vão te estimular, definir coisas, atividades, um rolê, um presente, algo que vai ser um lembrete de que você está nesse plano maior, citando o meu exemplo, nesse plano de um ano, e de que eu consegui cumprir as minhas metas daquele mês. Fragmente as suas tarefas em marcos temporais menores e defina recompensas. Execução, análise e adaptação. O teu primeiro compromisso é fazer. Se você não faz, se você não se compromete na execução, no fazer, você não vai chegar em lugar nenhum. O teu compromisso não é fazer o plano perfeito, o teu compromisso não é fazer a execução perfeita, o teu compromisso é fazer. Primeiro a gente faz, executa, depois de ter feito, a gente analisa, vê o que deu certo, vê o que é possível, vê se é possível fazer mais, vê se é necessário ajustar a meta, vê o que te motiva mais, depois a gente adapta. Então, antes de definir essas metas, eu já tinha mais ou menos uma ideia de como era o meu comportamento relacionado a treino, leitura e produção de conteúdo. Eu já estava conseguindo publicar 2 vídeos toda semana, apesar de ser desafiador demais, mas eu sabia que eu conseguia. Se eu fosse comprometido, disciplinado, eu conseguia. Então isso se torna acessível, eu consigo cumprir essa meta. Treinar de segunda a sexta, por conta da minha rotina, nem sempre se torna possível, acessível. 5 treinos por semana, eu sei que eu não ia conseguir toda semana cumprir essa meta. Então eu ajustei. Eu sei que na semana eu consigo ajustar os meus dias para que no mínimo 3 vezes na semana eu consiga cumprir essa meta. Se eu cumprir mais, show de bola, mas eu tenho um mínimo que é acessível, que eu consigo fazer. Não adianta a gente colocar metas muito grandes, muito fortes, muito pesadas, que não vão ser sustentáveis, porque a gente começa e aí vê que o negócio é mais apertado, que a rotina é mais complicada, de que imprevistos surgem e a gente desanima. Então eu analisei o meu comportamento e eu defini metas que em algum nível eram desafiadoras, mas que eram possíveis. Então você precisa fazer, analisar e adaptar a tua rotina e as tuas metas. Desenvolva a capacidade de recomeçar de imediato. Não chute o balde. O nosso maior problema muitas vezes é o ego. O ego de ter começado algo, não ter conseguido fazer aquele algo, se sente inseguro, se sente incapaz e aí abandona aquele projeto porque falhamos em algum momento. Projetos, empresas, atletas, eles falham ao longo do processo. Eles não conseguem fazer com perfeição tudo aquilo que eles se propõem, por motivos óbvios. Mas o que difere
Eu tenho essa crença real. O que difere uma pessoa bem-sucedida de uma pessoa não-sucedida é a capacidade de resiliência, de resistência às adversidades e à própria incapacidade. A capacidade de olhar para si mesmo e ver que eu não consegui ir tão bem aqui, mas eu não vou desistir, eu não vou chutar o balde, eu vou insistir porque eu vou melhorando. Então, afaste um pouco do ego, afaste um pouco dessa necessidade terrível de ter que ser perfeito, de ter que ser o melhor, de ter que ser, sabe, o gênio. Você não precisa ser gênio, você precisa ser consistente. Você não precisa ser gênio, você precisa ser consistente. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser consistente. Você não precisa necessariamente viralizar. Se você viralizar e não for consistente, não vai adiantar de nada. Consistência, capacidade de conseguir continuar fazendo algo independente daquilo que aconteça. Não chute o balde. Sabe aqueles vídeos que o pessoal toma um golinho d'água e aí respinga um pouquinho na camisa? E aí eles, aí vira o copo todo no corpo? Essa é uma ótima ilustração. Tu tá num plano, executando, treinando ali 3 vezes na semana, 3 vezes na semana. Eita, faltei um dia, vou abandonar os treinos. Isso é lógico. Isso é sábio, isso é inteligente, isso é maduro. Não é maduro. Desenvolva a sua capacidade de consistência e não chute o balde, que ele vai cair na tua cabeça. E esse balde é pesado. Esse balde, é de metal, viu? 3 tarefas, coisas práticas pra você fazer agora. Anote, mas não só anote, memorize. Clareza, você precisa de clareza acerca daquilo que é a tua prioridade. Eu citei o meu exemplo: treino, leitura, YouTube. Eu tenho isso aqui muito claro, minha memória está muito clara e eu gasto menos energia pra ter que lembrar das tarefas que eu preciso executar diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Você precisa ter claro aquilo que você quer da sua vida, aquilo que você quer alcançar, qual é a sua prioridade, o que é que você realmente quer para sua vida. Se você realmente quer, tenha isso muito claro, para que essa tua mentalidade norteie o teu comportamento diário. Tu quer mudar o teu corpo, tu quer mudar a tua saúde, tenha claro isso na sua mente. Você quer olhar no seu espelho e ver que existe uma progressão no seu físico. Sua alimentação precisa ser baseada nesse objetivo, sua rotina de treinos precisa ser baseada nesse objetivo, a sua rotina de sono precisa ser baseada nesse objetivo. Você quer crescer suas redes sociais, a tua vida precisa estar comprometida com esse objetivo. Então tenha claro na sua mente ali, cara, qual é o objetivo desse ano. E aí é muito importante a gente definir prazos. Por isso que eu falo de prazos, sejam 6 meses, 3 meses, 1 ano. A gente precisa ter um prazo e focar muito mais na execução do que no resultado. Porque o resultado, ele pode demorar muito tempo. Mas um resultado, ele só chega com a consistência de tarefas sendo executadas ao longo desse muito tempo para você realmente alcançar o seu resultado. Então, se você define suas metas em resultado, é possível demais que você se frustre, porque nem sempre a gente consegue os resultados no tempo que a gente idealiza, mas a execução, compromisso diário, você tem domínio, você tem controle. Então, foque na sua execução, que vai plantar a semente que vai te fazer colher o resultado. Fez sentido? Eu defino minhas metas a partir desse parâmetro, porque é muito mais quantificável e muito mais previsível a minha execução do que o resultado. O resultado depende de inúmeros fatores além da minha execução, mas eu preciso da execução. Para aquilo que você quer se propor, faça uma semana de testagem. É o que eu falo de você se propor a fazer pouco. Você vai fazer muito. Vou usar mais uma vez o exemplo dos treinos, porque fica muito visível, muito acessível da gente parametrizar. Você quer começar uma rotina de treinos, você quer começar a se exercitar, cuidar melhor do seu corpo. E você tem a idealização de que, cara, eu consigo fazer treinos 3 vezes na semana. Vou citar meu exemplo. E você começa, você testou aquela semana ali e você viu que, cara, 3 treinos eu consigo, mas eu acho que eu consigo 4, porque eu vi que na minha rotina eu consigo encaixar aqui, consigo ajustar isso aqui para treinar nesse dia. Você tinha uma hipótese de que você conseguia fazer 3 treinos na semana, você testou. Aí você chegou a uma conclusão de que você consegue fazer mais. E aí você adapta a sua rotina, lembra? Do executar, analisar e adaptar. Agora você adaptou para uma realidade onde é mais eficiente ainda. Faça testes. Teste uma rotina, teste um hábito, teste um comportamento antes de propriamente definir metas gigantescas. Quer produzir conteúdo? Quer gravar vídeo? Se propõe a fazer um vídeo na semana e veja como você se comporta, como a sua rotina se adapta, como a tua capacidade e a tua desenvoltura à frente da câmera, o tempo de edição que você vai ter que dedicar. Teste uma semana. Talvez você idealize que 2 vídeos na semana seja possível, mas aí você teste fazer uma vez e vê que leva mais tempo do que você idealizava. Aí você vai definir essa meta de 2 vídeos na semana e se frustra porque não consegue. Então, teste um comportamento antes propriamente de definir metas muito grandes. Mas lembrando sempre, execução, fazer.
pessoas que alcançam coisas grandiosas na vida, elas são fazedoras, elas são realizadoras, são executores, pessoas que propriamente vão lá e fazem, vão lá e cumprem aquilo que eles se proporam. Erraram, falharam, fracassaram. Olha só, que grande novidade. Todo empreendedor, toda pessoa que um dia teve sucesso, alcançou sucesso na sua vida, passou por uma jornada de fracassos, de derrotas, de tristeza, de dificuldade. E depois do sucesso, né? Sucesso é algo relativo, mas depois do sucesso, eles ainda vão fracassar outras vezes. Mas aí, como eles não têm um ego muito fragilizado, desse medo de fracassar, desse medo de errar, desse medo de não conseguir, eles continuam executando, fazendo. Eu já falei aqui sobre juros compostos, o efeito que os juros incidem sobre os juros que foi já acrescentado. E eu acredito que com hábitos também é assim. Um hábito, ele puxa, agrega para si novos hábitos. Se é um hábito destrutivo, vai agregar para si. É aquela ideia de pessoas que começam consumindo uma substância duvidosa e aí começa a consumir outras substâncias mais duvidosas ainda. Você começa com o hábito de correr. Esse hábito vai puxar outro hábito positivo, talvez de se alimentar e fortalecer o teu corpo para você correr melhor. E você começa uma musculação, olha só como uma decisão trouxe para tua vida 2 novos hábitos que são maravilhosos. A ideia de que a decisão de treinar hoje, no longo prazo, vai mudar a tua saúde, porque você desencadeou um comportamento que agrega para si novos comportamentos que no longo prazo constrói uma rotina, um estilo de vida que tá só trazendo benefícios para a tua vida. Lembre, a tua execução hoje, que pode parecer singela, pequena, pouco significativa, acumulada ao longo dos anos, agregando para si novos hábitos ainda mais positivos, farão de você alguém muito melhor no futuro. Uma saúde melhor, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais corajosa, porque viu que não é o fim do mundo não conseguir algo, porque a gente continua tentando até conseguir, e depois a gente não vai conseguir, e aí a gente continua tentando até conseguir novamente. Sabe, eu quero te encorajar a sem muitas amarras, sem muitos pré-requisitos, sem muito perfeccionismo. Não há mérito nenhum no perfeccionismo. O mérito está na execução mal feita. Mal feita não porque você quis que fosse mal feita, mas é porque é a primeira vez a gente faz mal feito. Se propõe a fazer um vaso de barro. Você nunca fez um vaso de barro, uma cerâmica, algo artesanal. Se propõe a fazer uma pintura. Você pode ter a maior intencionalidade do mundo de fazer uma obra semelhante a de Monet, semelhante a do Michelangelo, Rafael, Rembrandt. Honestamente, vai ficar ruim, porque é a primeira vez. O pré-requisito da primeira execução é que seja ruim. Isso é maravilhoso. Execução, faça ruim muitas vezes, até você começar a ficar bom. Faça bom, mediano muitas vezes, até você ficar excelente. E lembre sempre que isso leva tempo. Abandone o seu imediatismo, abandone o seu ego de ser perfeito e execute hoje. E continue executando até o último dia da sua vida. Um cheiro e até o próximo vídeo.